E aí galera, no vídeo de hoje nós vamos analisar a influência dos parâmetros da função seno e suas implicações gráficas. A função seno é escrita na sua forma algébrica como sendo f de x igual a a mais b vezes seno de mx mais n. Os parâmetros da função são os valores numéricos representados pelas letras a, b, m e n. Lembrando que a letra x representa a variável da função. O parâmetro a, ele indica o deslocamento vertical que o gráfico da função vai ter. O parâmetro b, ele altera a amplitude deste gráfico. O parâmetro m altera o período, lembrando que o período da função seno é calculado como sendo 2π dividido por módulo de m. O parâmetro n, ele promove um deslocamento horizontal do gráfico da função. Vejamos um exemplo. A função f de x igual a seno de x, ela pode ser reescrita como sendo f de x igual a 0 mais 1 vez seno de 1 vez x mais 0. Desta forma, fica visível que o parâmetro a é 0, o parâmetro b é 1, o parâmetro m é 1 e o parâmetro n é 0. Mas o que esses parâmetros influenciam no gráfico de uma função seno? Não sei. Não sabe? Então vamos juntos analisar um exemplo. Uma das formas de subter o gráfico de uma função seno é construindo uma tabela onde atribuirmos valores para a variável x a fim de obtermos valores para y ou f de x. Vale lembrar que a variável x representa um ângulo, logo esse valor deve ser expresso em graus ou em radianos. Para este exemplo, f de x igual a seno de x, eu utilizei para a variável x os valores em graus de 0 a 360, onde contemplo os ângulos divisores de quadrante, como 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, e os demais ângulos notáveis. Atribuindo o valor de x na função, por exemplo, quando x for 0 graus, f de 0 graus é igual a seno de 0. Você deve lembrar de aulas anteriores, seno de 0 é 0. Efetuando para 30 graus, nós teremos f de 30 graus é igual a seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1/2. Fazendo o processo para todos os demais ângulos, nós teremos os seus respectivos valores. Resta agora utilizarmos papel quadriculado, uma régua e localizarmos cada um destes pares ordenados no plano cartesiano. Fazendo isso, nós podemos perceber que cada um dos pontos obtidos na tabela anterior, localizados no gráfico, formam essa curvatura. Se eu ampliasse os valores acima de 360 graus ou abaixo de 0 graus, e unificando os pontos, nós podemos perceber que a função seno tem esse comportamento como se fosse uma onda, que vai se repetindo infinitamente. O gráfico da função seno recebe um nome, e esse nome é senoide. Como mostrei anteriormente, este gráfico foi obtido com a função f de x igual a seno de x. Observe no gráfico que o eixo x representa uma linha imaginária que divide a senoide exatamente ao meio. Observe ainda que essa linha imaginária passa no ponto 0 do eixo y. Isso significa que não existe deslocamento vertical, ou seja, parâmetro a igual a 0. Observe ainda que a distância de um pico até essa linha imaginária ou a distância de um vale até a linha imaginária equivale a uma unidade. Isso significa que a amplitude dessa senoide é 1, ou seja, o parâmetro b equivale a 1. Ainda, sabemos que o período é calculado como sendo 2π dividido por módulo de m. Como que o m é 1, 2π dividido por 1, nós temos 2π radianos ou 360 graus. Isso significa que essa senoide tem um ciclo completo a cada 2π radianos ou a cada 360 graus. Observando no gráfico, fica visível a repetição de um ciclo, ou ainda a distância entre dois picos é de 360 graus, ou a distância entre dois vales consecutivos também é 360 graus. Mas em que implica a variação dos parâmetros na função seno?
Para responder essa pergunta, estarei utilizando um programa chamado Implode. Aqui nós vemos o gráfico da função f de x igual a seno de x. Note que nesse tipo de função o parâmetro a equivale a zero. Quando alteramos o parâmetro a, percebe-se um deslocamento vertical do gráfico da função. A alteração do parâmetro b promove uma alteração na amplitude do gráfico da função. A alteração do parâmetro m altera o período da função. O parâmetro n, neste caso, ele promove apenas o deslocamento horizontal. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.